Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus Cristo. Eu estou bem, minha família também, graças a Deus. E com grande alegria estou aqui mais uma vez podendo ministrar a palavra de Deus ao seu coração e também ser ministrado, porque Deus, Ele age quando a gente considera a palavra dEle. Quando a gente leva em consideração a sua palavra, quando nós consideramos os seus ensinamentos, Ele age em nosso favor, Ele desce aos nossos níveis. Quando nós temos no coração, irmãos, o desejo de honrá-lo, de que Ele seja conhecido e glorificado, e que pessoas sejam abençoadas e alcançadas, pois o desejo de Deus é abençoar pessoas, Ele cuida de nós. Há um princípio espiritual de que o que se planta, colhe. Deus, Ele quer que a gente usufrua de bênçãos? Claro que sim. Ele se alegra, na velha aliança ele dizia que se alegrava na prosperidade do seu servo. Imagina hoje na nova aliança que além de servos nós somos filhos de Deus. Com certeza Ele se alegra no nosso bem-estar. Mas o que muitas vezes impede que a bênção de Deus se manifeste em nossas vidas é o egoísmo, é a gente querer só o que diz respeito a nós e não pensarmos no que Deus pode fazer através de nós para alcançar outros. E é isso que nós precisamos entender. Então vamos permanecer buscando essa palavra, primeiramente para obedecer ao Senhor, dar o fruto do Espírito que nós estamos aprendendo, dominar as obras da carne cada dia mais. Dessa forma, Deus é revelado às pessoas, pessoas são alcançadas pelo Senhor, nós estamos sendo canais de Deus para servir aos outros, consequentemente, Ele trará a bênção para as nossas vidas, ou trará para nós a convicção para que a gente ore a Deus pedindo as bênçãos, né? Jesus disse que quando a gente anda em amor, o que a gente pede ao Pai em nome dele, Ele manifesta. Então tem bênçãos, irmãos, que vão vir automaticamente pela nossa obediência. Mas tem bênçãos que vão estar disponíveis, mas a gente precisa chamar a existência. Como você aprendeu na matéria fé. Exercer a fé para a manifestação da bênção. Você vai precisar pedir a manifestação da bênção, crendo que ela vai chegar, porque o seu coração está em paz, por dentro do que você conhece e entende, está vivendo da palavra, tá certo? Então senti no coração trazer essa palavra inicial, não estava nada planejado, como diria, não estava no script, mas senti no coração de trazer essa palavra e creio plenamente que foi do Senhor, tá bom? Então vamos orar, vamos apresentar ao Senhor essa aula que encerra a 13ª matéria do curso bíblico. Com essa aula, nós estamos concluindo a metade do curso. Amém? Então, 50% ok. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu vou querer hoje que você faça algo diferente. Quando você marcar a sua presença, você vai colocar assistir a aula, você vai colocar o seu número de chamada, mas logo em seguida você vai colocar 50% ok, que é confirmando e celebrando a sua conclusão de metade do curso. 50% ok, faltam mais 50%. Amém? Então faça isso, não esqueça. Terminou de assistir a aula, ao marcar a presença, você coloca assistir a aula, número tal e ao lado 50% ok. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, curva tua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Muito obrigado, Senhor, por mais uma aula abençoada que o Senhor irá operar. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria, onde eu vou aprender também, onde o Senhor é o professor por excelência, eu sou apenas um canal, como todos os demais professores e professoras deste curso, onde nós aprendemos ao transmitir essas informações, porque o Senhor traz mais revelação para nós, o Senhor traz mais entendimento para as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de aprender contigo e de ensinar a tua palavra. O privilégio de ser um canal do Senhor para abençoar vidas. A tua palavra diz que os mestres serão julgados diferentes pelo Senhor, porque tem uma maior responsabilidade. Mas eu louvo a ti, Senhor, por essa responsabilidade. É um privilégio, é uma honra poder te servir, ajudando as pessoas, ministrando a tua palavra. Peço que o Senhor continue dando sabedoria para mim, para minha família, para que eu possa continuar fazendo essa obra, te servindo de todo o meu coração e cada vez mais sumindo para que o Senhor apareça, para que o Senhor seja visto e a honra e a glória é sempre para ti. Repreendo em nome de Jesus Cristo toda ação maligna querendo atrapalhar o bom fluir dessa palavra e declaro mentes abertas para receber da palavra de Deus. Em nome de Jesus, honra, glória, louvor e adoração a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos concluir a matéria fruto do Espírito, falando primeiramente sobre Jesus. Jesus, nosso maior referencial também no fruto do Espírito. Jesus, ele é o nosso exemplo, irmãos, de todos os homens e mulheres registrados na palavra. O único que não pecou em nenhum momento foi Jesus Cristo. Então ele é o nosso maior referencial. Os outros homens e mulheres de Deus são referência para nós naquilo que eles acertaram, E exemplo do erro para a gente não fazer. Agora Jesus é o maior, porque ele só acertou. A Bíblia diz que ele não pecou em nada. Foi tentado em todas as coisas, porém não pecou em nada. Por isso ele é o nosso maior referencial. E ele deu o fruto do Espírito, a laranja e todas os seus gomos, todas as suas manifestações. Então nessa parte da matéria nós vamos ver o exemplo de Jesus Cristo, entendendo que ele, mesmo sendo Deus, mas ele não agiu como Deus. Quando ele veio, ele atuou 100% como homem. Ele é 100% Deus, mas na terra ele atuou 100% como homem, porque ele se esvaziou da sua glória, Ele se esvaziou da sua glória e atuou como homem. Diz aí na apostila, nesse capítulo, Jesus, nosso maior referencial também no fruto do Espírito. Pelas Escrituras, vemos que Jesus, como homem, deu o fruto do Espírito em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Em Hebreus 4, verso 14 e 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou em nada. Então ele amou, ele manifestou o ágape em todas as áreas da sua vida. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22, fala que que Jesus nos deu o seu exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Ou seja, para que a gente ande como ele andou. Aleluia! E aí ele dá um exemplo de prática do amor. Quando fala que ele não pagou o mal com o mal, com aqueles que fizeram mal a ele. Só é ler o texto que você vai ver. Então ele dá um exemplo do amor de Deus fluindo na vida de Jesus, do amor ágape, do amor incondicional às atitudes dos outros. E ele fala que ele é o nosso exemplo e que devemos seguir as suas pisadas. Sendo por isso que Jesus é o nosso perfeito referencial. Em Hebreus 12, versículo 2, diz que nós devemos olhar firmemente ou fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então,
nós devemos olhar fixamente para ele. Por quê? Porque ele não pecou em nada. E ele agiu como homem. Por mais que a nossa mente grite, dizendo que não é possível, mas tudo que Jesus fez, ele fez como homem, não como Deus, e ele se tornou o nosso referencial. Até, vou abrir um parêntese rapidinho aqui, mas só para você entender a proporção do exemplo do Senhor, até no aspecto do arrebatamento da igreja, Jesus é o nosso referencial. Por quê? Porque quando ele estava na terra, atuando como homem, ele disse, e foi registrado em Mateus capítulo 24, versículo 36, que a respeito do dia e da hora da vinda de Jesus para nos arrebatar, ninguém sabe. E ele diz, nem o Filho. Claro que hoje Jesus sabe, ele atua como Deus onisciente, mas na terra como homem ele não sabia a data da sua volta para nos buscar. Referencial para nós, nenhum de nós nunca vai saber a data do arrebatamento da igreja aqui na terra. Não pode, é impossível isso acontecer. Então se você vê algum vídeo na internet de alguém dizendo que acertou a data do arrebatamento, corra, fuja, porque é errado. Não tem como, tá? Então até nisso, Jesus foi o nosso referencial. Ele andou como homem e tudo o que ele fez, nós podemos fazer se crermos e andarmos em amor, tá? Por isso que Jesus disse em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quando ele diz as fará maiores, ele está falando da proporção. Ou seja, nós podemos andar como Jesus, mas ter um alcance maior nessas obras. Porque Jesus foi um único homem. A igreja pode andar como ele andou. Então nós vamos ter um alcance muito maior. Fazer as obras que ele fez maiores do que elas. Ou seja, num alcance maior. Amém? Aleluia, glória a Deus. Por isso que em João 13, versículo 13 e 15, 34 e 35, eu quero ler esses versículos aí do capítulo 13 de João. João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 13, versículo 13. Jesus disse, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, e nos deu o exemplo para fazermos o que ele fez. Aí no mesmo capítulo, versículo 34 e 35, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor de Deus é o exemplo. E Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Pastor, já havia o mandamento do amor na lei? Sim. Então qual é o novo mandamento? É o nível desse amor sendo manifestado. Na lei era, ama teu próximo como a ti mesmo. Na nova aliança e na dispensação da graça é, ama o teu próximo como Jesus amou. É um nível maior. Podemos porque ele é o nosso referencial. Ele é justo, nós também somos. Por meio do seu sacrifício na cruz, ele nos deu de volta o seu amor. Esse amor é aperfeiçoado pela renovação da nossa mente, mas quanto mais aperfeiçoamos, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Tá bom? 1 João 2, versículo 6, diz que aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Ele nem fala pode, ele já diz deve, ou seja, é uma ordenança. Mas se eu devo andar como Jesus andou, é porque é possível eu andar como Jesus andou. Amém? Não deixe a tua mente te guiar, não seja guiado pela tua mente, mas fique com o que a palavra de Deus diz.
Provérbios 3, versículo 5 fala isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, não se baseie no que você acha. É o que ele diz para nós. Mas confia no Senhor. Confia na palavra. Fica com o que está escrito. Por mais absurdo que pareça. Eu não cheguei nesse nível ainda. Mas estou querendo e correndo a carreira para isso. Tá bom? Andar como Jesus andou. Ele é o nosso referencial. Algumas referências bíblicas do Senhor Jesus dando o fruto do Espírito. Alegria. Lembre que o fruto é o amor, é a laranja. E as outras partes são os gomos do amor, são os gomos do fruto, são os gomos da laranja. Então, a alegria, Jesus manifestou essa alegria. Lucas capítulo 10, versículo 21, diz o seguinte: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então o Senhor Jesus, ele se alegrou no Espírito Santo, a alegria do Espírito, porque ele viu os discípulos manifestando o poder e dando continuidade à sua obra, iniciando esse trabalho. Então ele se alegrou em ver os outros crescerem espiritualmente. É o amor ágape. João capítulo 15, versículo 11. João capítulo 15, verso 11, diz: tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então a alegria dele fluindo em nós. Ele manifestava essa alegria e nós podemos manifestar a alegria fruto do Espírito, que foi bem explicada na aula anterior, tá certo? 1 Tessalonicenses 1, verso 6, Paulo escreveu aos Tessalonicenses o seguinte: e vós fostes feitos nossos imitadores e imitadores do Senhor, imitadores de Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então veja aí ao lado a referência, tem uma explicação na apostila. Nesta última referência vemos que os tessalonicenses imitaram o Senhor Jesus na alegria fruto do Espírito. Porque a alegria fruto do Espírito, ela não se baseia nas circunstâncias, mas ela se baseia na palavra, nas promessas de Deus. Vimos na aula anterior que nós podemos nos alegrar diante das perseguições pelo nome de Jesus, porque cremos que isso redundará em salvação, conservar a nossa salvação e galardões para toda a eternidade. Ou seja, a alegria baseada nas palavras de Deus e não nas circunstâncias. Então era por causa disso que os irmãos se alegraram diante das perseguições. Essa tribulação aqui não é a tribulação do Apocalipse do tempo do fim. É outro contexto aquela tribulação. É a tribulação de perseguições pelo Evangelho. Que a gente vai passar por esse tipo de tribulação, sim, nós vamos passar. Pelas perseguições pela palavra. E firmados em Deus, nós vamos nos alegrar diante das circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Continuando, irmãos. A paz fluindo na vida de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 27, ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz. Então a paz que fluía na vida dele, que era a paz fruto do Espírito, ele deu a nós, desde o dia que nascemos de novo. Marcos 4, do 35 ao 39, vamos ver aqui um exemplo dessa paz em manifestação. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 39. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco.
e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ou seja, a grande tempestade começou a encher o barco. Então era uma tempestade muito forte, a ponto dos pescadores ficarem com medo. Os discípulos eram pescadores. Então o negócio não era uma tempestade qualquer, era algo muito sério. Versículo 38. E ele, esse ele é Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus estava tão aperreado que ele estava dormindo. Não sei se ele estava roncando, mas sei que ele estava dormindo, tranquilo. Diante desse risco iminente da vida dos discípulos e do próprio Jesus, onde os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, o Senhor não se dá que estamos morrendo, não? O Senhor não está percebendo que nós estamos prestes a morrer, não? Jesus estava fluindo na paz, fruto do Espírito. Ele tinha certeza de que não era a hora dele morrer. Ele tinha uma missão para cumprir. E ele sabia que não era a hora dele. Então, baseado na palavra de Deus e não na circunstância, ele fluiu em paz. Os discípulos o acordam. Versículo 39 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus ele disse: Olha, era para vocês repreenderem essa tempestade, usando a autoridade no meu nome. Vocês não fizeram isso, eu vim e resolvi. Então ele cria que iria escapar dessa situação. A paz, fruto do Espírito fluindo na vida de Jesus. Amém? E ele é o nosso referencial. Está disponível diante da mais difícil circunstância, diante da mais difícil perseguição ou dificuldade, a gente está em paz, porque a gente sabe que o Senhor é conosco. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus, estou crescendo nisso. Essa palavra é para mim também. Jesus fluindo na longanimidade. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 19 até o 23. Diz assim: Porque é coisa agradável, né? Agradável diante de Deus, claro. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então ele fala da perseguição pela palavra. Isso é agradável diante de Deus, que a gente sofra por amor do Evangelho. Isso proporciona testemunho. As pessoas vão ver que realmente Deus ele é real, porque nós estamos firmes, sem negar a nossa fé, mesmo diante das perseguições. Aí ele diz no versículo 20: Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Glória nenhuma. Se está sofrendo porque fez o que não deve, está sofrendo consequência. Em nada isso glorifica a Deus. Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. O Senhor nos chamou também para sofrer perseguição pelo Evangelho. E a gente precisa estar preparado para isso. E antes do arrebatamento, ainda uma grande perseguição se levantará e nós precisamos estar firmes nisso. Amém? Porque para isto sois chamados. Aí ele vai citar Jesus. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava,
e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus sofreu perseguição, mas ele não partiu para cima, ele exerceu paciência, ele exerceu longanimidade e orava em favor daqueles que o perseguiam. E ele é o nosso referencial também na paciência. Em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, é aquela famosa passagem quando os líderes religiosos levam uma mulher que foi pega em flagrante adultério e colocam-na diante de Jesus. E eles dizem: e aí, Senhor, a lei manda apedrejar. E você, o que é que diz? A Bíblia diz que Jesus fica escrevendo na areia. Não sei o que ele estava escrevendo ali, mas eu vejo ele exercendo paciência. Ou seja, ele estava ali esperando, creio eu que ele estava esperando a direção de Deus para resolver aquela situação. Ele não foi premeditado na resposta, ele esperou a direção de Deus. Teve paciência, fluiu na paciência. Amém? E Deus lhe deu a resposta. E Jesus disse: aquele que aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, todos aqueles homens estavam falhando naquele momento. Porque se a mulher ela foi pega em flagrante adultério, então ela não estava sozinha. O homem estava também. E a lei diz que na lei os dois tinham que ser apedrejados. Mas eles só levaram a mulher. Então eles estavam em pecado, eles estavam agindo injustamente naquela causa. E por isso nenhum deles foi digno de apedrejá-la. Todos vão embora, Jesus fica só ele e a mulher. Jesus podia apedrejá-la, mas Jesus estende misericórdia, que é também a paciência de esperar a direção de Deus e a paciência de estender misericórdia, podendo puni-la. Amém? Então isso também foi exemplo de paciência para nós. Em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, nesta passagem de Lucas, vemos a paciência de Jesus diante da segunda pergunta do doutor da lei. Então leia esse texto depois que você vai entender o contexto e você vai entender por que é que Jesus exerceu paciência nesse momento, tá bom? Se você ler e ficar em dúvida, você pode me perguntar no privado, tá certo? Terei o maior prazer de lhe ajudar. Observação. Presta bastante atenção nessa observação. Cristo não pecou em nada. E os textos mostram isso, né? 2 Coríntios 5, 21 diz que ele não conheceu o pecado. Ele não pecou em nada. Sendo por isso que Jesus não exerceu paciência em dificuldades resultantes de erros que ele mesmo cometeu, pelo fato dele não ter cometido erro algum. Deixa eu explicar isso aqui. Quando você vê lá na aula anterior, quando eu expliquei as definições da paciência fruto do Espírito, um dos significados foi ter paciência diante de dificuldades resultantes de erros que cometemos. Ou seja, consequências de erros que nós cometemos, veio dificuldades e a gente exerce paciência, crendo que Deus vai agir, porque a gente já se arrependeu. Nessa situação, Jesus não teve como exercer paciência, porque ele não errou em nada. Então, nesse ponto, ele não fluiu na paciência, porque ele não errou, para vir uma consequência na sua vida, onde ele teve que ter paciência para passar por aquela circunstância. Não, ele não pecou, por isso não veio consequências, e nessa situação ele não exerceu paciência, porque não teve nenhuma situação. Espero que você tenha entendido, e eu vou ler novamente aí a observação. Cristo não pecou em nada. Se não entendeu, me pergunta depois, tá? Cristo não pecou em nada, sendo por isso que ele não exerceu paciência em dificuldades resultantes de erros que ele mesmo cometeu, pelo fato dele não ter cometido erro algum, tá? Benignidade, que é sinceridade e também gentileza, boa educação. Em João capítulo 6, do verso 24 ao 27, vemos neste texto a sinceridade de Jesus.
É interessante, porque Jesus multiplicou, né, aquele milagre, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, tirando suas mulheres e seus filhos, então tinha muito mais do que 5.000 pessoas, e ainda sobrou 12 cestos cheios de comida, que eu creio que foram para os 12 apóstolos, cada um ficou com um cesto cheio de comida. E a Bíblia diz que no dia seguinte, Jesus vai para o outro lado da margem, né? Ele atravessa o mar da Galileia, vai para outro lado, e aquelas mesmas pessoas que tinham se alimentado no dia anterior, eles contornaram a pé e chegaram no lugar antes de Jesus. E quando Jesus chega lá, as pessoas o recebem e dizem: Senhor, já estás por aqui. E aí Jesus vai direto na veia. Ele disse: olha, vocês estão aqui não por causa dos milagres, não por causa do compromisso com Deus, mas porque vocês se alimentaram ontem e querem comer mais hoje. Então olha aí a sinceridade de Jesus. Jesus os corrigiu, os confrontou. E ele não pecou com isso. Ele foi sincero, ele falou a verdade. Já em João, Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 4, do versículo 7 até o 26, já nesta outra passagem de João, vemos o Senhor sendo bem educado para com a mulher samaritana. Então você veja depois esse texto e você vai ver lá o diálogo de Jesus com ela, e ela confrontando Jesus, mas ele ali sabendo como lidar, tá? Sabendo como tratar com ela. Benignidade. Benignidade é sinceridade e boa educação na maneira de se expressar. Bondade na vida de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus era com Jesus. Ele atuou como homem. E o que foi que Jesus fez? Fez o bem às pessoas, curando-as e libertando-as da opressão de Satanás. Então isso é a bondade. Bondade é fazer o bem às pessoas. Em alguns momentos sacrificando até seus próprios interesses. Como a gente pode ver um exemplo, né? Acredito que nessa passagem aí de Marcos 6, do 30 ao 44, onde Jesus e os discípulos estavam cansados, mas quando eles vão para um local para descansar, quando eles chegam naquele local, o povo já está esperando eles já. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu das pessoas e curou as pessoas. E foi naquele contexto que houve a multiplicação dos pães. Então Jesus, ele sacrificou a sua vontade, ele estava cansado, mas ele cedeu para ajudar as pessoas e também exerceu bondade, operando um milagre que alimentou multidões. Agiu de forma generosa para com elas. Então a bondade fluindo na vida de Jesus e é referencial para mim, para você. Fidelidade. Hebreus capítulo 3, versículos 1 e 2. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, fiel a Deus, como também foi Moisés em toda a sua casa. Então Jesus foi fiel, ele honrou ao Pai até o último instante. Em Mateus 3, do 13 ao 15, logo no início do seu ministério, Jesus vai a João Batista para ser batizado por ele. João Batista a princípio nega e diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E aí Jesus diz algo interessante. Ele diz: é necessário fazer isso porque convém cumprir toda a justiça. Ou seja, eu quero ser fiel em tudo. Fidelidade. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, fala
a respeito de que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, até o momento da crucificação, mesmo sem querer passar por todo aquele sofrimento, ele até ora ao Pai pedindo para o livrá-lo por 3 vezes, lá no jardim do Getsêmani, mas nas 3 vezes que ele ora, ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Então ele estava ali disponível, fiel, ele foi fiel. Mansidão fluindo na vida de Jesus. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Aleluia. Mateus 11, do 28 ao 30. Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus diz aqui que é manso e humilde. Humilde está dentro da mansidão, e ele expressa isso, ele é manso. Agora vamos ver Marcos capítulo 11, versículo 11, e depois os versículos 15 até o 17. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Versículo 15. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então Jesus manso, mas nesse momento ele botou a turma para fora. A Bíblia não diz que ele pediu para eles saírem. A Bíblia diz que ele expulsou. Expulsar, irmãos, requer uma firmeza, tá? Ele mandou o povo sair mesmo. Outro texto diz que ele derrubou as barracas. E ele manifestou mansidão nisso. Ele foi manso nessa situação. Como assim? Vamos ver aí a explicação ao lado da referência. Vemos nestes versículos de Marcos que Jesus soube o momento e com quem deveria irar-se em amor. Ele soube o momento. Ele olhou, viu que já era tarde, não era hora dele fazer isso. Ele vai embora. No dia seguinte ele volta e ele soube com quem deveria se irar. Ele teve um direcionamento certo. Aqueles que estavam fazendo comércio ilícito no templo. Era lícito vender os animais, tá? Por quê? Porque as pessoas que vinham de outras cidades, de lugares distantes, como eles não era dificultoso trazer os animais para o sacrifício, eles compravam os animais no próprio templo. Eles pagavam o valor e compravam o animal que eles iriam oferecer nos sacrifícios. Isso não era errado. Mas veja que o errado, veja que Jesus diz, covil de ladrões. Então eles estavam cobrando valores injustos pelos animais. E também quando Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração, então Jesus estava dizendo, o foco aqui não é o comércio que vocês estão fazendo ilicitamente. O foco aqui são as orações, é a comunhão. Os sacrifícios de animais era para que vocês pudessem ter uma comunhão temporária com Deus. Mas eles tiraram o foco. E o foco maior não eram as orações. Eram simplesmente comprar o animal para oferecer um sacrifício de forma legalista e não de coração para com o Senhor. E a venda ilícita.
Então Jesus, para aquelas pessoas que sabiam que estavam fazendo errado, ele botou elas para correr e irou-se com elas em amor. Ele não pecou e ele manifestou mansidão, porque segundo a palavra grega mansidão, como nós vimos na aula anterior, é controle sobre as suas emoções, sabendo com quem irar-se e com quem permanecer calmo. Então Jesus não pecou também nesse momento. Ele manifestou mansidão, tá? Domínio próprio. Hebreus 4, verso 14 e 15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. 1 Pedro 2, versículo 22 diz que quando falavam mal de Jesus, ele não revidava, tá? Vamos ver aí a explicação ao lado da referência. Entendemos que, mesmo não tendo a inclinação do pecado em sua carne, Jesus precisou dominar os maus pensamentos em sua alma lançados pelo diabo. Portanto, ele exerceu domínio próprio. Ou seja, Jesus não tinha pecado na sua carne. Então ele não precisava dominar os impulsos da sua carne. Porém, ele era bombardeado em sua alma, em sua mente pelo diabo, tentado. Os bombardeios de tentação vinham. E ele precisava dominar esses pensamentos. Então, mesmo não tendo pecado na carne, mas ele exerceu o domínio próprio, dominando os maus pensamentos que vinham em sua mente. Observação. Por andar 100% no amor de Deus, Jesus Cristo, homem, perdoou incondicionalmente no nível perfeito. Aleluia! João 8, do 1 ao 11, é a passagem da mulher adúltera, que Jesus era o único que podia apedrejá-la naquela situação, porque, como já falei, os outros que a trouxeram estavam em pecado, ou seja, eles não agiram justamente. Era para ter trazido o homem e a mulher, a lei determinava isso, só trouxeram a mulher. Jesus podia apedrejá-la, mas Jesus, ele não estava mesmo vivendo na época da lei, mas ele próprio estava debaixo da dispensação da graça. E na dispensação da graça, a misericórdia prevalece sobre o juízo. Então Jesus, ao invés de julgá-la, Jesus a perdoa. Amém? E é o nosso referencial. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, dizem o seguinte... Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Irmão, Jesus está ali, sofrendo muito, com o corpo aberto, ferido, como diz Isaías profeticamente, cravado, pendurado em uma cruz, humilhado, e ele ora ao Pai dizendo: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Ele fez isso como homem. Estevão, diante da morte, fez o mesmo. Nós podemos, irmãos, perdoar. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu tenho plena certeza que não mataram você, senão você não estaria assistindo essa aula. Crucificaram Jesus e ele os perdoou. Apedrejaram Estevão e antes de morrer, ele perdoou seus assassinos. Nós podemos perdoar. É uma ordem do Senhor. E nós só vamos viver felizes se andarmos em obediência. A mágoa é como alguém que toma veneno querendo que o outro morra. Isso não vai acontecer. Não deixa isso dominar a tua vida. Luta contra isso. Domínio próprio e manifesta perdão. Jesus foi o nosso referencial. Nós podemos imitá-lo. Amém? Capítulo seguinte, e é o último capítulo da matéria: aprovações e perseguições por estarmos dando o fruto do Espírito. Por estarmos andando no amor de Deus, vamos chamar a atenção das pessoas. É o que diz
Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, quando ele diz que nós somos a luz do mundo, ele está dizendo que nós somos aqueles que devem viver na contramão do mundo e impactando o mundo. O mundo precisa revelar o amor. E a cada dia no mundo está se esfriando. Infelizmente, no meio da igreja, alguns também estão esfriando no amor. Mas que essa palavra, se você estava esfriando no amor, que ela sirva para que você seja motivado a reverter essa situação. E se você estava bem no amor, que essa palavra sirva de uma conservação disso e que aumente, porque estamos bem, mas há espaço para melhorar, pois ainda não chegamos no nível de Jesus e está disponível. Então, ser luz também é, e acima de tudo é, revelar esse amor, revelar esse fruto e esses gomos do fruto, para que as pessoas vejam. Aí é quando ele diz, quem constrói uma cidade sobre um monte, essa cidade não vai ficar escondida. Se você acende uma lamparina, você não bota debaixo de um lugar escondido. Você coloca num lugar alto para iluminar a todos os que estão na casa. O que é que Jesus quis dizer com isso? Eu não morri na cruz, não se tornei o que você era, para você se tornar o que eu sou, para que você oculte isso. Todos precisam ver esse amor que já faz parte da sua natureza. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras, como também a fé, como também os dons do Espírito Santo. Tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus, nós devemos revelar às pessoas. E acima de tudo, o amor. Porque o amor é o caminho mais excelente, sobremodo excelente. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente anda no amor de Deus, nós vamos chamar a atenção das pessoas. É isso que Jesus quis dizer, e eu quero ler de novo em Mateus 5, do 14 ao 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, a todos, chama a atenção de todos. Por estarmos andando no amor de Deus, vamos chamar a atenção das pessoas. Uns vão nos amar, como diz Mateus 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Então, uns vão nos amar, vão ver as boas obras e vão dar glória a Deus. Como também a gente vê na primeira igreja, a igreja edificada, a igreja de Jerusalém, edificada pelos 12 apóstolos que andaram com Jesus. Atos 2, verso 47 diz, deixa eu colocar aqui, Atos 2, versículo 47. Diz assim o texto sagrado: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o grande impacto que aqueles irmãos trouxeram à comunidade israelita que morava em Jerusalém fazia com que eles caíssem na graça das pessoas. Ou seja, as pessoas se agradavam deles. Quando a gente anda em amor, vamos chamar a atenção das pessoas e algumas vão nos amar. Porém, outras vão nos perseguir. É o que diz Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 10 até o 12. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, os que sofrem perseguição
por causa da justiça. Ou seja, você está andando em amor. Lembre que em aula anterior eu mostrei que existem vários nomes para andar em amor. Andar em justiça, andar em santidade. Então, quando ele diz aqui por causa da justiça, ele está dizendo porque se está andando em amor. Mais do que felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, a gente vai conservar a salvação se a gente fica firme diante das perseguições. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Aleluia! Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja que ele diz, por minha causa, ou seja, por se viver a minha palavra. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 12, ele fala das perseguições que ele sofreu. E ele diz, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Daqui a pouquinho a gente vai explicar essa questão do livrar do Senhor diante das perseguições. E ele diz no verso 12, todos os que querem viver a Cristo de forma piedosa sofrerão perseguição. Então a perseguição não é uma promessa que a igreja vai ter que passar pelo Apocalipse, porque vai ter que ser perseguida. Não! A perseguição sempre foi uma marca dos servos de Deus. Foi para os servos de Deus do Velho Testamento, é para os servos de Deus da dispensação da graça, que é a igreja, e será para os servos de Deus que se converterão depois do arrebatamento, durante o tempo da ira futura, dos 7 anos. Então a perseguição, ela é uma marca para todos os crentes. E é uma promessa de Deus para os nossos dias. Jesus disse em João 16:33, no mundo sofrereis aflição. E o contexto fala de perseguição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós temos que estar preparados para aqueles que vão nos amar, mas também para aqueles que vão nos perseguir. Em Mateus capítulo 10, versículos 34 e 35, Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus está citando aqui o profeta Miqueias. Então Miqueias já tinha profetizado isso. Isso se aplica tanto para a igreja, na era da igreja, como para aqueles que vão se converter na tribulação futura. Eles serão duramente perseguidos como nós também. Começando pela nossa própria família. Isso pode acontecer. Amém, amados? Então, uns vão nos amar, outros vão nos perseguir. Quando Jesus disse que veio trazer espada, ele está falando no contexto da perseguição. Ele veio trazer a paz interior, a certeza da vida eterna, a certeza de que Deus vai intervir em algumas áreas na nossa vida. Mas no contexto de perseguição, ele veio trazer espada mesmo. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele tem que estar pronto para ser perseguido. Tá certo? Continuando na apostila, quanto mais renovamos nossa alma, como diz Romanos 12, 2 e Tiago 1, 21, que é um processo, não é de uma hora para outra, mas nós podemos acelerar esse processo, como diz, né, que é um processo, Provérbios 4, 18, Romanos 1, 16 e 17, 2 Coríntios 3, 18. Quanto mais renovamos nossa alma, que é um processo, mais conseguimos não ficarmos soberbos com os elogios dos que aprovam esta forma de viver, pois sempre transferiremos a glória para o Senhor. Isso aqui é muito importante, porque a nossa carne, ela quer a glória para si. Ela quer o aplauso, ela quer os holofotes ligados para si.
uns mais, outros menos. Mas quanto mais renovamos nossa mente por estarmos na prática dos princípios e obedecendo a palavra naquilo que já chegou para nós, mais a gente domina esse lado de querer a glória para si, que a Bíblia chama de vanglória, uma glória vazia, uma glória vã, e de fato transferimos para quem merece, que é o Senhor. Porque sem Ele nós não somos nada, e isso é um fato, tá bom? Em 1 Timóteo 3,6 diz que nós não devemos cair no mesmo engano do diabo. Lúcifer, ele caiu porque ele quis a glória para si. Todos os atributos que Deus deu a ele, ele tomou para si a glória e ele quis a glória para si. E foi isso que ocasionou a sua queda. Então que nós possamos aprender com isso para transferirmos a honra e a glória sempre para o Senhor, tá? Quanto mais cheios da palavra, mais jogaremos a soberba fora e transferiremos a glória para o Senhor quando os elogios vierem. E também vamos suportar em amor aqueles que nos perseguem, pagando o mal com o bem. Como Jesus disse em Lucas 6, do 27 ao 29, e Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Quando ele disse: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Olha aí. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, ou no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, ele não fala o teu amigo não, viu? Ele fala o teu inimigo. Se o teu inimigo, ou seja, aquele que te persegue, tiver fome, e é teu inimigo não por tua causa, mas por ele te vê como inimigo. Porque dependendo de mim e de você, nós temos paz com todas as pessoas. Amém? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, a consciência daquela pessoa vai pesar. Rapaz, eu faço mal e olha como ele trata comigo. Amém, amados? Aleluia! Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Perdoar, suportar em amor, não se vingando daqueles que nos perseguem, não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de força, vencendo o pecado e andando em amor. Amém, amados? Aleluia! Suportarmos em amor aqueles que nos perseguem, pagando o mal com o bem. Por estarmos crendo que fomos libertos da eternidade no lago de fogo, que é o inferno, e vamos viver eternamente com o Senhor na Jerusalém celestial. Então essa certeza da eternidade com Deus nos dá e saber que se a gente não viver a palavra, a gente pode perder a salvação e ir para o inferno. É isso que nos dá força de não negar o Senhor, mesmo diante das perseguições. Nós já lemos Mateus 5, do 10 ao 12, onde ele fala que o que faz a gente suportar a perseguição é a certeza de que, conservando a salvação, andando em obediência, também não negando o Senhor diante da perseguição, viveremos no reino eterno de Deus e teremos galardões por toda a eternidade. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse, Mateus 10, verso 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, na perseguição possa ser que alguém mate seu corpo, mas não tenha medo dele, porque a sua alma ele não toca. Agora, se você negar a sua fé, aí Deus
pode lançar você no inferno, tanto o seu corpo, porque vai haver a ressurreição dos mortos, justos e injustos, como a sua alma. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo, foque na eternidade, coloque seu foco na eternidade e não desista de mim por nada, nem mesmo diante da morte. Ele nos dará força para isso, é só a gente permanecer firme. Por isso a importância de se entender as coisas eternas. Nós teremos 2 matérias no final desse curso, que são essenciais para que a gente tenha o entendimento do que é eterno. E isso nos dará força para não negar Jesus. Nem diante de tentações, nem diante de perseguições, nem diante de problemas dos mais diversos. Porque a gente está firme e forte, não vamos negar a Ele. Que são as matérias céu e inferno e a matéria escatologia. 2 matérias que serão dadas no final do curso, tá bom? Então continua comigo nessa jornada, conosco, né? Eu e os demais professores. Continua conosco nessa jornada em nome de Jesus, tá? Conclusão. Antes de concluir isso, eu quero só reforçar. Irmãos, tudo vai ser pela força do Senhor, tá bom? É a força que o Senhor traz pela comunhão com Ele, renovando nossa mente, que faz com que a gente nem se ensoberbeça com os elogios e nem negue o Senhor diante das perseguições. Não fica focado, mas eu não consigo, não. Busca a palavra, foca em Deus, saiba que quando isso vier, se você estiver nesse trilho de comunhão e de obediência ao que já sabe, Deus vai te dar força e você não vai negar a fé. Amém? Só não deixa de se consagrar. Permanece firme buscando essa palavra. Não desiste desse curso. Amém? 50%, ok. Tem 50% ainda. Continua firme, tá bom? Conclusão, encerramos mais uma matéria abençoada. Eu fui muito abençoado, eu creio que você também, amém? Onde aprendemos sobre arrependimento de obras mortas, que é a mesma coisa que dar o fruto do Espírito, ou seja, andar no amor de Deus. Conhecemos algumas bênçãos vindas por darmos este fruto e algumas maldições vindas por não andarmos neste amor. Analisamos cada parte do fruto do Espírito e também do falso amor, o amor carnal. Como também vimos o exemplo de Jesus, né? E que ao revelar esse amor, seremos amados por uns, odiados por outros, mas o Senhor nos dará força para a gente permanecer firme na presença dEle, custe o que custar. Amém? Que é o que diz aí, né? Vimos que o Senhor Jesus é o nosso maior referencial no que diz respeito ao fruto do Espírito e também vimos que quanto mais andarmos no amor de Deus, mais seremos amados por uns e odiados por outros. Esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado e abençoada pela palavra de Deus, a palavra que cura. Amém? Então, estuda, assiste esse vídeo, se possível, várias vezes. Estuda para fazer uma boa prova, tá bom? Não só por causa da nota, principalmente por causa do aprendizado na tua vida, mas também se dedica para fazer boas provas, tá bom? Que se você tirar uma nota baixa, que seja porque você se confundiu, mas que não porque você não se dedicou ao estudo, tá certo? Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo e, né, sexta-feira você vai estar passando pela prova, dando glória a Deus dessa matéria, tá bom? Semana que vem, com a graça do Senhor, iniciaremos uma nova matéria que dá início à segunda parte do curso, que é a matéria submissão e autoridade, matéria poderosa também, há princípios tremendos que muitos crentes, a maioria por falta de conhecimento, não tem cumprido e por não ter cumprido, não está vendo Deus agir na vida dele como gostaria. Mas escamas espirituais cairão por terra nessa próxima matéria, tá bom? E nas próximas também seguintes. Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo, um forte abraço e não esqueça, Jesus está chegando. Maranata, ora vem Senhor Jesus.